Bem, estávamos discorrendo a respeito Do período da sucessão entre os monarcas, que muito da sucessão provavelmente... de Davi. De Davi. Que é longa e, a meu ver, um tanto romântica, romanceada. Por exemplo, um Davi que, depois da sesta, vai passear pela parte superior dos seus jardins palacianos e nota com os olhos uma mulher nua que se banhava numa outra residência e se envolveu de paixão por ela, isto para mim fica bem na corte de Versalhes. Essa é a França. Betsabeia? Não. Essa é a Betsabeia? Essa mulher, não? Não. Não, né? Ela é a mulher de Urias. É a mulher de Urias. É o fato da mulher de Urias, é. Pois é. Isto aqui fica bem na corte de Versalhes, mas na Jerusalém do século X a.C., acho que seria prematuro. Também não quero dizer que toda a sucessão, que todos os relatos da sucessão de Davi sejam tratados da mesma maneira, com severidade histórica. Pode ser que um ou outro seja realmente verdadeiro. Eu não quero ser excessivamente crítico. Certo? Sim, um historiador, sim, mas sem usar a crítica de maneira excessiva. A ponto de ser cético diante de tudo, praticamente. Mas, por exemplo, o senhor deu um exemplo, né, de um episódio, mas não faz muito a gente começou a ler, agora, né, por ocasião do ano, as leituras de Samuel. E, num certo momento, a igreja nos apresentou a vocação de Davi. Quando a gente pega o texto da vocação de Davi, eu posso concluir do mesmo modo? Tem um quê de romântico ali? Ou tem um miolo histórico ali? Que Davi tem existido e que o menor se tenha entre os filhos do seu pai. Isto aí já é um pouco mais bíblico, um pouco mais... O mais frágil. Que Davi tenha existido e que tenha sido um monarca em Israel, eu não tenho dúvida alguma. Mas se você entra para detalhes, para pormenores, aí eu tenho que tomar mais cuidado. No terreno histórico, porque, repito uma vez mais o que tenho dito, nós não temos como comprovar todos os fatos. E mais, os textos são tardios e foram escritos com uma outra finalidade, com a finalidade de transmitir à geração presente e às futuras o Deus em quem criam. Padre, de novo, insistindo um pouquinho no personagem Davi, ele é de muito peso para a própria história, porque veja só, o Messias iria ou irá descender da casa dele, da casa de Davi. Então, assim, como que esse personagem não tem muito relevo histórico se, por exemplo, toda a nossa base jesuânica do Messias provém de Davi? O senhor entende minha inquietação? Como entender? A impressão que nós temos ao visitar a literatura religiosa é que tudo nasceu na casa de Davi. A promessa, a teologia do messianismo que viria a libertar Israel, esse afã de liberdade, as guerrilhas, tudo o que aconteceu. Por que a literatura exaltaria tanto um homem se, do ponto de vista histórico, ele representou tão pouco para aquela gente? Porque para os escritores ele não era um homem de pouco, ele era um homem de muito, era um homem essencial. Agora,
orientar o que vou dizer, tenha mente firme naquilo que diz numa das afirmações do autor da primeira carta de João. Não fomos nós que amamos a Deus. Foi Deus quem nos amou por primeiro e entregou seu Filho a nós. Davi queria construir-lhe um templo. Iniciativa humana. Deus diz absolutamente, não tenho nenhuma necessidade de templo. Nunca tive num templo no passado desta mesma história. Sou eu quem vou te dar, não uma casa, digamos, de pedra morta, mas uma casa viva, um filho. Esse filho, Salomão, irá construir um templo para mim, não você. O templo foi construído por Salomão. Depois de Salomão, os reis de Jerusalém foram, na grande maioria, ineptos, tiranos, sanguinários, alguns idólatras, incompetentes. Vejam, que filiação davídica é essa? Que dignidade tem isto aqui? Até terminarem com a morte inglória do último rei Sedecias. Porém, a promessa de Deus a Davi, de acordo com o texto, fica em pé. Ela é realizada 600 anos depois, com o surgimento do verdadeiro filho de Davi, do verdadeiro descendente de Davi, que é o Messias Jesus. Você está vendo como os homens servem ao desígnio de Deus, mas por detrás de tudo não está a atividade humana. Por detrás de tudo está sempre a iniciativa divina. Isto vale para a grande história e vale para a micro-história de cada um de nós. Sempre a iniciativa divina. Por que você é padre? Você podia ser tanta coisa. Você pode pesquisar o seu passado, mas você não chega às raízes últimas do seu sacerdócio. Elas são um mistério. Elas estão em Deus, não estão em você. Percebe? Nisso consiste a coluna do mistério da vocação, né? Que no fundo é ele quem chama. É ele e é ele quem conhece a última realidade. As últimas raízes. A primeira e a última. As últimas raízes não estão ao seu alcance de mão. Por quê? Por quê? Por quê? E até onde você vai? Você tem que chegar em Deus. Deus me chamou para isto. Teria possibilidade de chamar melhores do que eu? Sem dúvida alguma. Por que me chamou? Um mistério que compete a ele sozinho. Padre. E aí você veja como Davi se tornou um princípio. E um princípio sério na história do desígnio de Deus. Jesus foi aclamado como o sucessor de Davi. E se perenidade ao trono foi prometida a Davi, esta perenidade subsiste em Jesus. Em Jesus. Cristo. Porque Davi morreu, mas Jesus não. Jesus vive. E os reis de Jerusalém, como tal, os reis históricos também morreram e, como eu disse, não deixaram belos exemplos. Padre, então, vê só o nosso querido telespectador, já há uns 2, 3 anos, que passeio pela história de Israel, mas eu nunca tinha chegado a essa conclusão, uma teologia profunda essa, sobre o messianismo.
Davi e Jesus. Né? Mas então, ao olhar para a história de Davi... Isso é, Davi é uma preparação longínqua, imperfeita, nebulosa do Cristo Messias, ou do Messias Jesus. Então, tudo o que aconteceu na vida de Davi, de algum modo, colaborou nos planos de Deus para que se chegasse em Jesus. A própria existência do monarca Davi, não é? Esta perenidade, que era a perenidade mais tarde, não na época de Davi. Na época de Davi era apenas Salomão, mas mais tarde estendida aos sucessores, esta perenidade terminou sem nenhuma glória, historicamente falando, mas se vivificou, retornou graças a Jesus. Então, a realeza de Davi está agora plenamente exercida em Jesus, pelo Rei dos Reis, que é Jesus. Que é Jesus. Então, se historicamente a monarquia em Israel foi um fracasso, eu posso dizer que, por outro lado, em Jesus... E o fracasso foi trabalhado por Deus, que tira o bem do próprio mal. Muito bem. Agora nós temos que encerrar. Que pena. Nos estão avisando que o programa está finalizado. Muito obrigado de coração pela escuta e pelo interesse demonstrado. Assim tem sido o nosso encontro. Páginas Difíceis da Bíblia. Nos acompanhe sempre. A você e a sua família, um abençoado domingo e uma boa semana.